Muito bem, continuando aqui o quarto dia da Copa do Mundo, agora para falar do quinto dia da Copa do Mundo, que vai ser amanhã, a estreia da nossa seleção, seleção brasileira, frente à Sérvia, que normalmente não é um adversário que costuma ser difícil para o Brasil, mas é um adversário de respeito, né? Embora tenha uma linha de frente ali interessantíssima, um Vlahovic e Tadic, mas acho que a seleção brasileira, dentre os três jogos que vai ter nesse grupo, talvez seja o mais, entre aspas, tranquilo de vencer. Mas não dá para dizer tranquilo totalmente, em vista do que nós vimos ao longo desses primeiros dias de Copa. Além disso, nós vamos falar aqui de Portugal e Gana, a estreia do Cristiano Ronaldo em sua última Copa, provavelmente, e também, claro, a estreia do Uruguai frente à Coreia do Sul, né? Com Cavani, Soares, Darwin Nunes, toda aquela linha de frente que a gente já acostumou a ver. E aí, Saraiva, que está em Berlim ainda, parou ali para tomar uma cerveja naquele canecão e agora vai comentar aí sobre a seleção brasileira. O que você acha da estreia da seleção brasileira contra a Sérvia amanhã? Tite A já, seleção, Tite já botou para frente a seleção, né? Porque, se eu não me engano, vai jogar com quatro atacantes. a seleção brasileira, como sempre, por ser a camisa amarela a mais pesada, a única pentacampeã campeã do mundo, entra, mesmo não tão badalada como em algumas Copas anteriores, como uma das favoritas. Sempre vai ser assim. Pode não ter tido aquele resplendor todo que veio lá em 2006, porque era atual campeã do mundo, vinha de três finais de Copas consecutivas, era absolutamente dominante no futebol mundial naquela época. Durante praticamente 16 anos, a seleção brasileira dominou e ganhou tudo que tinha que para ser ganho, mas é a pentacampeã, né? É a favorita, jogadores que jogam em diversos times e grandes clubes europeus, Sim. campeã das diversas ligas da Europa, campeãs da Champions League. E em relação à Sérvia, não é um adversário tão fácil. Eu estava aqui fazendo as minhas pesquisas, né? Porque a gente sempre vai atrás aí para poder contribuir com um pouco de Sim, informação. A gente teve alguns históricos aí, porque a Sérvia era parte aí da Iugoslávia, parte da Rússia, né? sim. Nós tivemos alguns confrontos em Copa do Mundo. Tivemos em 1930, onde que a Rússia venceu o Brasil. Em 1950, Yugoslávia, né? o Brasil venceu, porque era unificada ainda, né? Era a União Sim. Soviética. Em 50, o Brasil venceu por 2-0. Em 54, um empate por 1-1. Em 74, 0-0. E em 2018, já contra a Sérvia, no dia 2-0. 26, desculpa, Foi, 27 de 6 de 2018, em 2-0 para o Brasil em cima da Sérvia. em 18 foi 2-0, foi o jogo mais tranquilo dos três na fase de grupos que a seleção brasileira teve. Eu acho que a Sérvia, quando ela se tornou Sérvia, ela simplesmente. A Sérvia meio que espelha a seleção brasileira. Vamos, só para falar no principal estádio deles lá, chama Maracanã. Então só aí já tem aí uma certa similaridade. E o time não é tão defensivo, é um time que joga para frente. Tanto é que nós temos lá o nosso Vlahovic, que é o centroavante da Juventus. Mas entre Sérvia, Suíça e Camarões, a Sérvia é o que mais joga bola. Jogar bola para frente com um time igual a seleção brasileira é Tomam pedir, uma caixa. normalmente é pedir para tomar gol. Só que o Sim, Brasil tem mais dificuldade com times retranqueiros, vai ter que passar por cima na primeira fase do ferrolho suíço. Nós já sim. comentamos isso aqui, que a Suíça numa Copa do Mundo, Giovanni, não, vamos depois pesquisar essa informação de novo e trazer. Ela foi até as quartas de final, salvo engano, sem tomar nenhum gol. E foi eliminada da Copa sem perder nenhum jogo. Sim, tem essa Foi questão também. eliminada nos pênaltis. Em 18 não, em 14 também a mesma coisa, só que perdeu para a Argentina
na prorrogação, no último lance. Tivemos uma Copa em que ela fez 5 jogos sem perder nenhum e foi eliminada num placar de 0-0, perdendo nos pênaltis. Suíça então, é complicado. A Suíça, com a sua defesa, é um time embaçado. E a Suíça é o grande responsável da Itália estar fora da Copa. Ela é Macedônia do Norte. Só para colocar outra informação, a seleção brasileira não perde em estreias de Copa do Mundo desde 1934. De lá para cá, Giovanni, são 16 vitórias e 3 empates. Sim. Então, assim... Essa é a seleção da Sérvia, você está falando? Não, a seleção brasileira. A última derrota da seleção brasileira em uma estreia de Copa do Mundo foi em 1934. Foi ontem. Foi ontem. E de lá para cá, Giovanni, perdemos de 3-1, salvo engano aqui, se eu não estiver enganado, depois eu vou confirmar a seleção que foi aqui. Perdemos de 3-1, mas depois eu pesquiso qual seleção. E de lá para cá são 16 vitórias e 3 empates. Justamente. A seleção brasileira não desses 3 empates contra a Suíça em 18. Seleção brasileira... Eu acho que o árbitro roubou aquele jogo. Seleção brasileira não costuma tropeçar na estreia. Não costuma tropeçar na estreia e não costuma também sair fora da primeira fase. Né? E foi a única que participou de todas as Copas. Então, só em 2 que ela ficou fora na primeira fase. Essa de 34, que perdeu no primeiro jogo, e em 66 na Inglaterra, porque os caras boicotaram por conta da ditadura. Inclusive, o Pelé nem foi para a Copa em 66. Acho que ele machucou lá no primeiro jogo e saiu. Tanto que você pega que o Brasil vinha, a gente falou da hegemonia 98, 94, 98, 2002, 2006, nós tivemos isso, né? Em 58, 62, interrompeu-se ali em 66, o mínimo, já tivemos depois em 70 de novo. O mínimo, né, da seleção brasileira é 5 jogos, normalmente, em Copa. O mínimo. Claro que tem claro que tem aquelas eliminações nas oitavas para Itália, para Argentina em 90. Mas o mínimo que a gente espera é as quartas de final. E eu acho que vai acontecer de novo. Só que o problema é que pega camisa muito tradicional dessa vez, né? Pega Suíça, pega Camarões, tudo indica que vai pegar Uruguai na próxima. E aí a canela do Neymar vai sofrer. A vantagem de você pegar um grupo com essa situação embaçada, vamos dizer assim, com a situação um pouco mais delicada, mais difícil para a seleção passar por cima de todos esses bloqueios aí que a gente está colocando, é que vai deixar a seleção mais calejada para uma segunda fase, em que é eliminatória. Ela vai entrar mais preparada e talvez mais preparada para jogar com seleções de maior porte, porque ela vai saber atacar e se defender. Então, talvez isso seja um teste de fogo para a seleção brasileira, que seja necessário passar para chegar mais distante possível nessa Copa. O Saraiva, a gente está vendo aí. A gente está vendo aí. Sim, pode falar, João. A gente está vendo aí essas zebras que estão acontecendo. Claro que a gente está colocando o Uruguai na segunda posição no Grupo H, mas pode ser Gana, mas pode também ser Portugal. Porque Portugal não está jogando esse fino todo de bola. Pode ser que nós vamos pegar um Portugal na segunda fase da Copa, talvez. Hoje nós tivemos a segunda surpresa, né? No quarto dia de Copa, tivemos a Arábia sendo a primeira zebra. E hoje nós tivemos o Japão sendo a segunda zebra aí, vamos dizer. Nós já tínhamos falado aqui que os times asiáticos iriam surpreender. Então, o Japão ganhar hoje, e você ainda destacou. Eu acredito no Japão. Você tem destacado isso nos nossos primeiros comentários. Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que o grupo mais equilibrado, que talvez tenha a possibilidade de qualquer um dos 4 se classificar, é o grupo H. Nós temos um Uruguai. A gente, pela lógica, você colocaria Uruguai e Portugal classificado. Mas a Coreia do Sul pode surpreender também, assim como o Gana também pode surpreender.
Eu acho que esse grupo talvez seja o grupo mais equilibrado, talvez, da Copa. A Coreia do Sul eu acho difícil surpreender, porque o último amistoso contra o Brasil em junho tomou de 5 dentro de casa. Mas nós Mas estamos era falando contra do o Brasil, Brasil também, né? evidentemente. Nós estamos Sim. falando do Brasil. Mas se você for pegar uma seleção portuguesa, é do mesmo poderio da seleção brasileira, né? Eu Mesmo acho que para eu menos. acho que se tem uma seleção nesse grupo que colocaria talvez um pouco mais de preocupação, seria a seleção uruguaia pela tradição de confronto. A camisa celeste Sim, ela é pesada. Nós estamos falando aí de uma seleção, lógico que foi bicampeã lá nos primórdios das Copas do Mundo, sim. mas é um futebol com muita raça, com muita firmeza, com muita marcação, um jogo corpo a corpo. E o futebol uruguaio tem aquelas feras que a gente sabe, que você citou aí, Cavani, Suárez, são jogadores Vou que já lembrar, estão um o pouco mais na futebol, sua decadência, só que a gente pode esperar de tudo desses caras. sim, o futebol uruguaio, durante de 50 até 2010, praticamente inexistiu no sentido de Copa. Até porque, por causa do formato que eram as eliminatórias, era grupo, só passava os primeiros dois ou três, os primeiros dois colocados de cada grupo. E aí o Uruguai sempre vinha disputar a vaga contra o Brasil na última rodada no Brasil. Então, sempre ficava de fora, a maioria das vezes. Quando ele voltou às Copas em 2010, se eu não me engano, ele já voltou na semifinal. Tivemos Perdeu para a naquela Holanda. oportunidade é, Perdeu para a Holanda. grande. Em 2014, eu acredito que ele não foi mais à frente por conta de tudo que aconteceu com o Luiz Soares. O Luiz Soares deu uma mordida no Chiellini italiano, né? Aí foi suspenso da Copa, foi suspenso por 4 meses do futebol, e aí, claro, bananou tudo. A seleção uruguaia, além de ter ficado em segundo grupo, né, que era um grupo com Costa Rica, que passou em primeiro, com sabe-se lá como, e Inglaterra e Itália. Depois ele cai para a Colômbia, que normalmente o Uruguai ganha. Em 18, ele perde para a França, perde jogando melhor que a França. 1-0 para a França o jogo. Então, esse ano, a última Copa dessa geração uruguaia, eles provavelmente eles vão dar de tudo. Mas eles pegam um grupo. O Saraiva, em futebol, eu acredito em revanchismo. Eles pegam um grupo em que Gana tá louca para ganhar de Uruguai, depois do que aconteceu em 2010, que o Soares meteu a mão na bola no último lance da partida lá e que o Virou Asamoah herói, Gyan bateu na trave o pênalti. E virou Portugal, herói. pois é, virou herói, mas na África ele virou vilão, porque tirou o último time africano. E Portugal, na última, perdeu para o Uruguai. Naquela Copa de 2010, Giovanni, só para complementar, Hum, grande Diego Furlan, né, que carregou a seleção uruguaia até a semifinal da Copa do Mundo. exatamente. Tem aquela batida também de pênalti do Louco Abreu na quinta cobrança. O cara tinha que É o fazer Louco para. Abreu. O cara deu uma cavadinha ali, sei lá, cara. Eu acho que só o Zidane foi louco igual a ele. É que o povo não fala. O Zidane deu uma cavadinha na final da Copa. Mas Louco Abreu justificou o apelido, né? Sim. Sebastião Abreu, mais de 43 times na carreira. Grande Louco Abreu. Pois é. Brilhou muito aqui no Mas Brasil com louco igual camiseta. ele, só o Zidane, cara. É que o Zidane não tem a fama de louco. Mas o Zidane meteu uma cavadinha na final da Copa, no de 2006. O... Diga-se de passagem aí, meu amigo Giovanni. Hum, Brilhou muito aqui no Brasil com a camiseta do Glorioso. Botafogo. É, Exato, meu querido. castigou o Corinthians muitas vezes. Diga-se de passagem, mas não vem o caso. O comentário é Copa. Pois, pois é. Ô, Saraiva, te surpreende o Tite colocar o Neymar no meio? Para mim, não. Não. Até porque o Neymar ele tem que articular essa bola, ser aquele jogador que chega de surpresa para bater a gol. Eu acredito que ele deve entrar. Nós não levamos, né, um cara para fazer aquela parte, mas nós chegamos também com o Richarlison para dar esse apoio pelas laterais também. Chegamos com muita
como diz você, vamos entrar com 4 atacantes no jogo, então nós temos muitas possibilidades para o Tite trabalhar. Não que se tenha aquele centroavante antigo, né, que ficava fixo ali, não levou o Gabigol, que poderia talvez fazer esse papel. Levou o É, Pedro, né? Que faz o não, papel. não, levou o Pedro, mas a gente não sabe se ele vai entrar como titular. Não, Não levou o Roberto Firmino também, que não. fazia esse papel com o Tite também. Apesar do Tite não ter falado, mas a escalação já está na imprensa brasileira. É Neymar no meio de ligação, fazendo a jogada, com Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha na frente. Eu achei interessante, porque aí é uma escalação sem centroavante, ou seja, provavelmente o Tite está pensando numa Sérvia mais trancada e nos outros dois jogos também. Então ele não vai botar um centroavante encaixotado ali no meio do zagueirão. Então ele vai tentar quebrar a defesa. Era o que eu imaginava mesmo que ele ia fazer. Ele vai deixar 4 caras livres na frente para fazer o que eles sabem fazer. Então, assim, se der espaço, vai sair a goleada, Giovanni, porque esse quarteto que Hum? você falou aí é um quarteto muito forte. Neymar não se discute, hoje está entre os melhores jogadores da atualidade. Nós temos aí o Vinícius Júnior, que eu não sou tão fã do Vinícius Júnior assim. Eu acho que ele ainda tem que demonstrar muito mais futebol do que demonstra, por aquilo que se é falado e é esperado de Vinícius Júnior. Mas é um Eu sou jogador que está muito. crescendo na sua carreira. E temos o Richarlison, para mim, que desses aí acaba sendo o melhor jogador, por tudo que tem desenvolvido nos últimos tempos em relação ao futebol. O Richardson ele vai fazer o que a gente chama de pivô, né? Lá na frente. Só que ele não vai ser o pivô de costas, ele vai ser de frente. Então ele vai chegar, entrar dentro da área e chutar, ou então tocar para o lado. E o nosso amigo Neymar vai fazer a jogada. É ele que vai dar o passe. Inclusive, quando o Tite fez a convocação, eu fiquei pensando, quem que vai dar o passe? Porque ele chamou 9 atacantes, só que ele não chamou quase ninguém no meio campo. Vai jogar o Paquetá amanhã, mas o Paquetá é mais de cadência, não é de passe. O único de passe ali que ele chamou é Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro não vai jogar, ele não jogou com o Tite, né? Quase que nenhum jogo. Então aí agora ele me surpreende um pouquinho colocando o Neymar atrás. Talvez eu pensasse que iria colocar mais alguém, o Martinelli, ou então, ou então o próprio Richardson mais atrás ali, mas não, ele vai colocar o Neymar. Tem muito para se esperar dessa seleção brasileira no jogo de amanhã. Vamos ver certinho como é que vai entrar postado esse time em campo. Qual será o comportamento que a Sérvia irá adotar durante o jogo? Se ela vai ficar se defendendo ou se ela vai tentar atacar o Brasil? Tudo isso influencia na, na forma com que vai ser jogado pela seleção brasileira, a forma com que a Sérvia entrar postada no campo, se ela vai atacar, se ela vai esperar o Brasil, como é que isso vai funcionar? Eu acho que a Sérvia Porque não é doida de ir pro jogo. Se ela for pro jogo, ela toma um sacode. Eu acho que talvez ela vai povoar o meio-campo, fazer o que a Costa Rica tentou fazer hoje, né? Costa Rica botou 5 no meio contra a Espanha. Não deu certo, mas tem que tentar tumultuar alguma o coisa. meio-campo, só que aí ela perde, porque nós temos um meio-campo de muito mais qualidade. Sim, mas truncar o jogo, no caso que eu estou dizendo, né? Eu Tentar acho truncar um jogo. Eu acho meio difícil da Sérvia conseguir parar a seleção brasileira, mas eu acredito que nós teremos mais dificuldade contra Camarões e a Suíça, como Suíça e você mesmo Camarões. disse. Mas tudo pode É. acontecer no mundo do futebol, né? A gente tem que esperar o jogo é jogado e só depois, amanhã, quando a gente vê o jeito que vai ser a postura da seleção brasileira, não só a forma que vai ser postada dentro de campo, o esquema tático, como também a forma de postura, eu digo, em questão de concentração, em questão Também tem psicológica, isso. e inclusive a própria questão física. O Brasil vai ter condição de se impor, a gente falou da Alemanha hoje, vai ter condição de se impor durante os 90 minutos da partida? Eu Essa espero, questão é cara, o bem interessante. seguinte, que
o Brasil não sai atrás, porque se o Brasil sair atrás, vai ser. Essa seleção já demonstrou que ela não tem tanta paciência com o jogo, entendeu? Então, se o Brasil sair atrás e martelar, não sair gol, vai começar a despirocar o cabeção, vamos dizer assim. E aí é tudo que os adversários querem da seleção brasileira. É Tudo. uma desconcentração da Eu seleção espero que o brasileira. Neymar pare de cair. Esperamos nessa Copa o Neymar jogue, né? Caia menos e É jogue. porque no meio-campo a Mas, bola vai passar por ele toda hora, entendeu? A bola vai passar por ele toda hora. Então, assim, os caras sabem que ele pega pilha. Então, sim, cara, sim. vai chegar, vai sentar a bota, principalmente Camarões e Suíça. Camarões sempre bateu, e o Suíça também. Então, é Então você praxe. já entrou no outro ponto. Nesse outro grupo, nós temos o jogo que complementa essa primeira rodada, que é Suíça contra Camarões e Suíça. Camarões. É. Quem leva a vantagem Camarões e Suíça, Giovanni? É um Eu jogo acho de que é 0-0, talvez? eu acho que é mais um Marrocos e Croácia que a gente vai ter que aguentar aí. Eu acho que será um jogo de 0-0 em que ninguém ataca, mas vamos esperar para ver. Eu acho, cara, eu acho, Vamos ver porque, como é que vai ser a postura dessas duas cara, seleções dentro da Copa. não dá para dizer que Camarões tem um ataque bom, porque não tem. Porque talvez esse jogo de amanhã decida já quem passará em segundo colocado do grupo. Acho que não. Acho que não, porque eu acho que a Sérvia tem mais bola que Camarões e pode ter mais bola que a Suíça Você para acredita jogar. talvez numa recuperação ainda da seleção Acredito numa da recuperação Sérvia? sérvia, até porque eu quero entrar em Belgrado e não ser deportado. Faz sentido, meu amigo. Todo sentido isso. Não, mas eu acho que a Sérvia tem um ataque melhor que a Suíça. Embora a Suíça tenha lá o Shaqiri, né? Tenha uma miscigenação ali também, mas eu acho que a Sérvia joga melhor. Mas lembrando que a E, seleção lem- suíça tirou a Itália da Copa. e Suíça e Camarões é o jogo de abertura de amanhã, às 7 horas da manhã. Quem acordar para ver, corre risco de dormir, então. Eu creio que sim. Mas vai que a gente queima a língua, né? Vai que é um jogaço. Tomara que tenha um Sei lá. grande jogo de futebol. Vamos lá, Saraiva, acho que a seleção brasileira já está bem comentada pela gente aqui. Vamos para nossa pátria-mãe, Portugal e Gana. Cristiano Ronaldo vai fazer alguma coisa ou galera de Gana vai descer o porrete nele? Ó, esse jogo de Gana contra Portugal, ele é o jogo das 13 horas de amanhã, horário de Brasília, claro. Pode Portugal é a ser, penúltima campeã mundial a estrear. A última pode, seleção brasileira. pode ser, meu amigo, o seguinte. Aliás, Pode Portugal não ganhou, né, cara? Ô, foda. Errei. Pode ser que Cristiano Ronaldo esteja na sua Copa de despedida. Pode ser, não, certeza. É que ele não fala. Certeza que tá, porque ele tá com 37 anos, teve o contrato rescindido pelo Manchester United ontem, tá difícil de arrumar um outro clube. Inclusive, eu com a nossa conversa com o Vinição que ontem a gente tava falando, o único caminho viável para ele, ou é ele reduzir o salário e aceitar um time de menor porte, ou então ir embora para a Arábia ganhar dinheiro, ou para os Muito Estados Unidos, bem-vindo. enfim. Lembrando que ele é muito Porque bem-vindo no Corinthians Esporte Clube, senhor Giovanni. ele é muito bem-vindo no São Paulo também. Se vender o time inteiro, só ele jogar, tá tudo certo. Pois é. Mas então, o que eu estava falando é o seguinte, porque agora no meio do ano ele já queria sair. Nenhum time grande contratou. Ele tem porta fechada no Barcelona, por conta da história dele no Real Madrid, né? Que é uma história grande. Se fosse uma história menor, mesmo que de uma maneira idolatra, talvez ele tivesse alguma chance de o Barcelona contratá-lo. Mas o Barcelona também está com um problema de cash, dinheiro. O Bayern de Munique não vai chamar. Nenhum time inglês vai chamar, por conta do que ele fez com o Manchester United. Então, cara,
tem o PSG. Só que o PSG esbarra no fair play financeiro. Porque para comprar o Cristiano Ronaldo, ele teria que vender um dos três lá da frente. Não vai fazer isso agora. Talvez faça no meio do ano que vem. Então resta para ele o Napoli, que fez uma proposta para ele, mas ele não foi porque não quis baixar o salário. E agora vai ter Eu que baixar, porque acredito, senão, eu senão acredito que o Cristiano Ronaldo deve em breve voltar para um dos grandes do time do futebol português para encerrar a sua carreira e curtir um vinho na Ilha da Madeira. mas até o esporte, que é a casa, que foi a casa dele, não quer ir lá, Mas então vai fica acabar difícil. indo, tem que encerrar por lá. Se não, venha para o Brasil, Acho. vem ser feliz aqui no Corinthians. Vem, não, eu acho mais fácil ele pegar uma previdência portuguesa. Giovanni, eu Ah, acredito que entre Suíça e Camarões nós tenhamos um empate amanhã, um 0-0 muito provável, e entre Portugal e Gana, Portugal entra como favorito da classificação até em primeiro lugar do grupo, o Uruguai talvez seria o segundo colocado, a nossa conversa aqui era para ver qual seria primeiro e qual seria segundo, uhum. mas os outros times, para mim, esse seria o grupo talvez mais equilibrado, onde que os quatro times chegariam assim mais próximos, na verdade. Porque Sim, você pega, por exemplo, um grupo Brasil, Suíça e Camarões. O Brasil sobra em relação aos demais. Você pega hoje, por exemplo, se eu só voltar aqui para a gente ver, você pega aqui, ó, hoje nós tivemos uma Alemanha, Japão e Costa Rica. A Costa Rica fica bem abaixo dos demais. Você sim. pega um grupo Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá, que o Canadá fica abaixo das demais, e assim por diante. Talvez esse grupo H seja o grupo que você fala que as quatro seleções estão mais niveladas, talvez. Pode ser. As quatro, né? Você falou, pode ser também. Isso. Mas pode ser também a do Duas, Brasil. duas um pouquinho à frente do que as outras duas, mas não tem nenhuma que você falaria, não, essa é ruim. Mas Essa não olha, tem nenhuma. pelo que a Bélgica apresentou hoje, talvez o grupo F da Bélgica também esteja nivelado os quatro, viu? Bélgica, Eu não Canadá, esperava. Croácia, O Canadá, se empatasse com a Bélgica, seria com certeza a terceira zebra da Copa. sem Porque a dúvida. Bélgica não ganhar do Canadá seria, por mais que fosse um empate, seria já uma zebra. A Bélgica não ganhar do Canadá é crise em Bruxelas, Sim, seria com sem certeza dúvida. uma zebra. Mas é porque você pega que o outro grupo, o outro jogo, se a Bélgica suou para ganhar, e você pega o outro jogo que ficou 0-0, realmente ficou um grupo equilibrado. Mas eu acho que a Bélgica e a Croácia sobrepõem um pouco os outros dois, e o Canadá fica um pouco atrás. Uhum. Se bem que o resultado hoje, o Não, um Canadá pouco não, muito dominou. atrás. O Canadá jogou melhor o jogo, na verdade, e a Bélgica acabou vencendo. Mas é Por aquele. pior que fosse o resultado, se o pênalti tivesse sido convertido, Uhum. teríamos o placar de 1-1, que seria até mais justo, para ser sincero, e que seria a terceira zebra da Copa, meu amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas Agora mesmo, agora mesmo nós teríamos que ir para uma savana de tantas zebras que apareceriam. savana? Uma savana africana, para poder despachar esse punhado de zebra lá no meio, É, porque eu espero que a savana não fique em Camarões. não, deixa essa savana longe de Camarões, porque amanhã é Deixa ela lá em Brasil Gana. na cabeça, meu amigo. O Brasil amanhã vai dominar legal o jogo do começo ao fim. Nós Eu, vamos ter um placar favorável aí, rumo ao Hexa. eu acredito que sim também. Agora, Saraiva, me diz uma coisa. É, vamos projetar mais para frente. Nós, só para concluir Pelo, o último jogo que nós não falamos, Giovanni, nós não falamos do Uruguai e da Coreia. O Uruguai também favorito para se classificar no grupo aí. A gente só não sabe ao certo se o Uruguai em primeiro ou Portugal em segundo ou vice-versa. Mas é é, favorito o Uruguai amanhã contra a Coreia também. vamos lembrar que o Coreia do Sul tem o nosso glorioso Heung-min Song, né, que faz, aliás, Heung-min Son, que faz a dupla de ataque com o Harry Kane no Tottenham, é o coreano bom de bola. Só que o problema é o time, né? O time não acompanha o cara.
É igual a Polônia, por exemplo. A Polônia não acompanha o Lewandowski. Então, Nós tivemos vários jogadores na fica. história. Tivemos agora Lewandowski levando o time da Polônia para a Copa do Mundo, mas é um jogador só. Ele fez já o que já era improvável. Assim como o Bale levar Sim. o País de Gales também para a Copa. Carrega essa seleção em vários jogos aí, mas é uma coisa diferente quando chega com a Copa, Mas porque aí não aí já, consegue, porque precisa de um grupo. né, o nível já é bem maior agora. É Você um vê. ritmo, igual nós falamos esse dia, são 7 decisões em menos de 30 dias. Então é meio improvável um Olha, cara sozinho conseguir brilhar em todos os 7 jogos. então, ninguém discute aqui a Senão Portugal já qualidade seria técnica, campeão mundial. justamente. Ninguém discute aqui a qualidade técnica do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, Você ainda foi mais longe do. agora, porque eu falei da Portugal que só tem o Cristiano. Agora a Argentina tem o Messi, que é de outro planeta, e tem vários outros jogadores, ou seja, a Argentina tem elenco. Sim, E tem elenco. mesmo assim, não ganha a Copa do Mundo com o Messi. Mas a Argentina, enquanto elenco, tem problema desde os anos 90, né? É um É vestiário engraçado. Os caras completamente estão diferente. redondinhos, aí acontece alguma coisa, quebra tudo. Mas o que eu tava falando é o seguinte: a gente não está discutindo aqui qualidade técnica do Cristiano Ronaldo, do Gareth Bale, do Messi, do Neymar e tal. Só que Copa é um grupo que ganha. Sim. Então não adianta você ter um cara ali super top, sendo que os outros não acompanham. Veja, veja o que o Brasil se tornou antes de 2018. Era Neymar dependência. Bola no Neymar e o Neymar que se virasse. Portugal é a mesma coisa. Bola no Cristiano Ronaldo se virasse. Argentina, bola no Messi, o Messi que se virasse. Não é assim que ganha uma Copa. A Alemanha em 14 mostrou isso. França em 18 mostrou isso de novo. É um grupo, é um Essa jeito questão de ela é jogar. muito, essa questão sua é uma questão muito plausível, Giovanni. E tem vezes que mesmo tendo um time, acontecem outros problemas que a gente não sabe o que é que acaba interferindo. Igual nós já falamos diversas vezes aqui, que da nossa geração, talvez a melhor seleção brasileira que nós vimos jogar foi a de 2006, Sim. que era o time campeão de 2002 com reforços ainda. E nós não passamos das quartas de final, meu amigo. Aliás, você falou em 2006, tem que elogiar dessa vez a preparação da seleção brasileira, hein? Não deixou ninguém entrar no treino. Foi para Turim, aí eu já discordo um pouco por causa do clima, né? Foi para Turim, se fechou lá em Turim, só pensou em treinamento, foi para o Catar. Na hora da chegada lá era a seleção, era a última seleção a chegar no Catar, né? E aí o povo todo lá na frente, eles passaram por trás, não deixou o povo entrar. Então mostra que estão Concentração, né? focados no campeonato. Diferente do que foi em 2006, que foi casa do pai Parreira. Eu ia Tínhamos falar casa do Mãe Joana, só que é muito repetitivo. temos essa questão que realmente o grupo está mais fechado agora, está mais concentrado, e talvez isso seja importante, esse distanciamento em relação à torcida, às redes sociais. Muita gente não entende, fala, jogador está fazendo isso, não sei o quê. Mas o Brasil tem essa cobrança e sempre vai ter essa cobrança. Então precisa ter um pouco de concentração para poder dar esse resultado. Justamente, justamente. Agora é esperar o jogo amanhã. Esperar o jogo amanhã. Se perder, a gente toma um Brasil, porque não, o Tite vai falar daquela forma messiânica, né? Como sempre. Se ganhar, a gente toma cerveja. Simples assim. Mas eu acho que eu concordo com o que você diz, a seleção brasileira deve ganhar amanhã de Sérvia. Não acho que vai ser tão fácil, mas acho que uns 2-0 é plausível de fazer. Ainda mais porque a seleção agora, a linha de defesa da seleção brasileira é uma linha de defesa que joga no PSG, joga junto todo mundo todo dia. O Alisson já não é mais inseguro como era em 2018. Aliás, o Alisson não defendeu uma bola em 2018. Os três chutes que foram no gol, ele deixou passar. É, enfim, é isso. A gente pega um time acostumado com o final de Champions.
Eu acredito que essa seleção não tenha sido tão cotada assim como nos outros anos anteriores. Talvez a grande mídia tenha feito essa propaganda, coisa, mas eu acredito que essa atmosfera que foi criada nas Copas passadas, trouxe esse sobrepeso para a seleção brasileira. E dessa vez eu Sim. acho que chega mais tranquila. E essa questão de se fechar, de se privar de rede social, de se privar de público, trazendo toda essa concentração, acaba influenciando nos resultados, porque no momento você não sabe o que está acontecendo lá fora, não tem essa cobrança, não vê, não dá a oportunidade de olhar as críticas, as coisas, você acaba evoluindo, porque você tem seu psicológico concentrado em produzir o seu melhor. Agora, Saraiva, faltam 3 minutos aqui. Só para finalizar de uma maneira mais irônica, quantas vezes você acha que o Galvão Bueno vai chamar o Olodum amanhã? Eu acredito que pelo menos umas 10. Ô, brincadeira, é toda a Copa. Ah, o som do Olodum, vamos lá pro Pelourinho e tal. Esse é o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, aquela coisa pacheca do Galvão, né? Mas a gente gosta, né? Infelizmente, Galvão tá terminando sua carreira e espero que ele Galvão termine com o Hexa. é uma figura, vamos dizer, mitológica aí do futebol, da locução brasileira, né? É inesquecível não lembrar de acabou é tetra, né? Acabou é Essa daí é pra tetra. ti, que tu é velho. Ele pulando, loucamente abraçado com o Rei Pelé na Ah, final de Copa do Mundo. o Essa meu, cena, esse grito, ele é inesquecível. a minha lembrança melhor dele é de 2002, né? 2002, 3h30 da manhã, ele chamando o Lodum para tocar. Eu falo em 94 foi mais emblemático, Giovanni, pela questão que a seleção brasileira não conquistava Dois um título de minutos. Copa do Mundo desde 70. Então, assim, teve um Sim, jejum de 24 anos. 24 anos. Então, a gente está quase nesse jejum agora, né? Conquistamos em 2002. Tem 20 anos já que a gente conquistou nossa última Copa do Exatamente. Mundo. Parece que foi ontem quando a gente fala que é penta, Aliás, mas já tem um fazem negócio. 20 anos. Quantas pessoas que vão assistir esse vídeo nosso aqui que nem viram o Brasil ser penta? Aliás, o Saraiva, rapidinho aqui, 1 minuto e meio. A França quebrou esse negócio de 24 em 24, hein? Porque a França ganhou em 20 anos. O Brasil demorou 24 anos para ganhar. A Itália também, que ganhou em 82 e foi ganhar em 2006. A Alemanha também, que ganhou em 90 e foi ganhar em 2014. E agora a França seria de 24 anos agora, em 2022. Mas ela ganhou em 2018. Ela reduziu Ou para 20. 20, então. Reduziu para 20, então tá na hora de nós ganharmos. Tá na hora. Tá na hora. O Tá na Hexa hora de vem. nós ganharmos. E fica o pensamento positivo para os italianos em 2026. Giovanni, mais uma vez é um prazer, meu querido. Certinho. Amanhã estamos aqui para comentar, se Deus abençoar, a vitória da seleção brasileira rumo ao Hexa. Vai, bora lá. Bom, até mais, Sara. Falou, tchau.